Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a este debate organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, a propósito do lançamento de uma coleção de 5 livros dedicados à saúde psicológica e ao bem-estar. Hoje em dia já ninguém questiona a importância decisiva da saúde mental e a forma como ela afeta todas as dimensões da nossa vida. Mas a verdade é que nem sempre sabemos cuidar dela. E apesar de facto, o aumento muito grande da literacia em saúde mental nos últimos anos, há ainda muitos aspectos que devemos aprender e que podem fazer toda a diferença. E esta coleção, lançada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem precisamente esse objetivo, de ajudar a esse nível, partilhando informação prática e, sobretudo, que é baseada na evidência, para nos permitir, enfim, aprender a gerir melhor as emoções, a evitar ou a controlar o stress crónico e, de alguma forma, a regular melhor as emoções em todas as fases da vida. Este debate será precisamente em torno destas questões, das emoções, dos comportamentos, do stress, do impacto que tem em nós e como podemos evitá-lo. Por isso eu passo a apresentar aqui as 5 psicólogas e 5 autoras dos livros desta coleção. A Cátia Branquinho, autora do livro Emoções e Bem-Estar. Marina Carvalho, que escreveu o volume sobre riscos comportamentais e saúde. Tânia Gaspar, autora do livro Burnout, uma pandemia. Gina Tomé, que assina o livro com o título Tristeza e Solidão. E Margarida Gaspar de Matos, autora do livro Felicidade e Flexibilidade no Envelhecimento. Então, o tema, assim, digamos, o mote deste debate, a pergunta que lançámos aqui é se de facto a felicidade também, em alguma medida, pode ser uma escolha, e é algo que já lá chegaremos, no final deste debate. Antes disso, perguntava aqui à Cátia qual é a importância, de facto, de aprendermos mais sobre as emoções, sobretudo aprender a reconhecer as emoções que sentimos e, de alguma forma, aceitá-las sem julgamentos. As emoções fazem parte, antes de mais, antes de começar, não é? Joana, boa tarde a todos e boa tarde às minhas colegas e uma obrigada também à Fundação Francisco Manuel dos Santos pelo convite e em nome da professora Margarida, não é, que nos endereçou o convite a todas. Antes de passar a responder, as emoções fazem parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia. Não podemos dizer que as emoções são boas, que são más. As emoções podem ser mais ou menos difíceis e também esta relação que nos vai facilitar depois as nossas experiências de vida em si. Podemos dizer que as emoções são como um semáforo. Pode-nos facilitar aqui o progresso na nossa experiência, pode-nos obrigar a parar, a prosseguir o caminho ou até desacelerar. E para isso temos que saber nomeá-las, identificá-las, senti-las, para que depois possamos geri-las da melhor forma e manipularmos aqui os nossos comportamentos de forma muito mais flexível e adaptativa. Se as julgarmos, estaremos a condicionar o nosso comportamento. Muitas vezes sentimos que estamos vulneráveis perante as emoções e ficamos agarrados àquelas que poderão ser mais difíceis, experiencialmente mais complicadas. E se as conseguirmos aceitar desta forma muito mais sincera, que fazem parte, sejam elas mais ou menos difíceis, facilita-nos o nosso caminho, sendo mais flexíveis nestas experiências. Mas a verdade é que, de facto, ainda há muito esta ideia, muito enraizada em todos nós, de emoções que não são boas, nomeadamente a raiva, por exemplo, ou a tristeza. E aqui aproveitava para passar a palavra à Gina, exatamente porque escreveu um livro sobre tristeza e solidão. E é muito comum, quando alguém está triste, a primeira coisa que a pessoa diz é não fiques triste. Como se houvesse assim algum medo, ou enfim, como se a tristeza fosse uma coisa a evitar a todo o custo. Mas, na verdade, de facto, a tristeza também é uma emoção importante, em alguns momentos, ela também é adaptativa. Qual é a importância também de aprendermos a lidar com a tristeza sem enfim, a afastarmos como se ela fosse uma coisa muito perigosa ou má? Ora, então, boa tarde a todos e a todas e cumprimentar aqui as minhas colegas e agradecer aqui o convite. Ora bem, a tristeza, não é? E complementando um bocadinho o que a Cátia estava a dizer, há emoções, não diria negativas e positivas, mas emoções mais difíceis, não é? E dentro das emoções mais difíceis temos então a tristeza que
quase vista como um defeito, não é? Portanto, não vamos estar tristes nesta que a sociedade tanto nos pede, não é? Aquela perfeição, a felicidade, o felizes para sempre, sempre e para sempre, e no meio disso tudo a tristeza é um defeito, não é? Ou parece um defeito. No entanto, a tristeza, nós somos humanos, portanto, todos nós sentimos tristeza, não é? A tristeza é uma emoção adaptativa que nos ajuda a refletir, que nos ajuda na adaptação a situações novas, não é? A perdas, a parar e pensar e a lidar então com esta nova situação, não é? Que pode ser uma situação pronto, realmente que não estávamos à espera e por isso precisamos deste tempo, não é? Cada um tem o seu, mas deste tempo de tristeza. Portanto, enquanto seres humanos, não é? Nós sabemos que ninguém é feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano. E temos que não aceitar a tristeza de uma forma passiva, digamos assim, mas aceitar que todos nós ficamos tristes e falar disto naturalmente, sem olhar para a tristeza como algo defeituoso, como algo que nós não queremos, mas como algo que nos permite desenvolver empatia, não é? E empatia para com o outro, empatia para conosco. A empatia, há vários estudos que também têm mostrado isso, uma certa regressão ou diminuição dos níveis de empatia nos últimos anos, com uma sociedade mais tóxica, mais polarizada, mais agressiva. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, há uma espécie de uma venda permanente de uma imagem de perfeição ou de felicidade, não é? De alegria. Parece que quem não se encaixa naquele ideal, que de alguma forma fica posto à margem. A sociedade em que vivemos, de facto, está, desse ponto de vista, do ponto de vista da gestão das emoções, nomeadamente de emoções mais difíceis, estamos a desaprender a lidar com essas emoções, de alguma forma? Pode ser para a Gina? Pode ser para mim? Pode ser, já que estávamos a falar de tristeza, mas pode ser para todas, sim. claro que sim. Eu acho que, pronto, novamente, as redes sociais pressionam-nos para a perfeição, não é? Para a felicidade. Portanto, nas redes sociais temos todos uma vida perfeita e feliz. E quando estamos tristes, não é? Não temos este espaço para falar sobre esta tristeza. Portanto, deixamos de ser nós, não é? Nas redes sociais não somos nós, deixamos a nossa humanidade, não é? Deixamos de ser genuínos e deixamos de aprender a lidar com as emoções. Acho que não, simplesmente deixamos de, talvez, por causa destas relações mais superficiais, não é? Portanto, deixamos de ter relações mais próximas, não é? Mais genuínas nas redes sociais. Portanto, eu acho que devemos passar esta genuinidade, não é? esta humanidade para as redes sociais e falarmos naturalmente tanto da nossa felicidade, sim, mas partilharmos também as nossas tristezas, não é? Novamente, para promover a tal empatia, promover a naturalidade que é todas as nossas emoções. Estamos aqui a falar de emoções. As emoções são questão na base dos comportamentos, de muitos dos nossos comportamentos, não é? São elas que acabam por ditar, muitas vezes, os comportamentos que temos. Passava a palavra à Marina, que escreveu, de facto, um livro sobre riscos comportamentais e saúde. Agora, do lado dos comportamentos, também qual a importância de termos consciência dos comportamentos que temos, de alguma forma percebermos os padrões, identificarmos padrões de risco que muitas vezes tendemos a repetir. Como é que conseguimos ter uma melhor noção dos comportamentos e da forma desses tais padrões negativos que muitas vezes acabamos em círculos a voltar ao mesmo? Antes de mais, boa tarde a todos.
Parabéns à Fundação Francisco Manuel dos Santos por esta coleção. Obrigada à professora Margarida pelo convite. É sempre um gosto colaborar com as minhas colegas. Nós temos estado, de facto, a falar de emoções, mas as emoções não podem ser dissociadas dos comportamentos. E nós sabemos que, em termos de padrão comportamental, pode haver uma maior tendência para ter comportamentos de evitamento até mesmo das emoções, ou evitamento das pessoas, evitamento de situações, ou então comportamentos impulsivos, quando a pessoa está perante um estado emocional negativo. Então não podemos de todo dissociar as coisas. Eu diria que a maior parte das pessoas tem, na maior parte do seu tempo de vida, comportamentos que são comportamentos protetores da sua saúde. Contudo, algumas pessoas têm mais dificuldade em proteger a sua saúde e nós sabemos que os comportamentos estão muito relacionados com os estilos de vida, em qualquer que seja a área, no trabalho, por exemplo, na infância, na adolescência, na idade adulta. Então, o que é que pode diferenciar as pessoas que têm comportamentos que as ajudam a proteger a sua saúde das pessoas que não têm ou têm mais dificuldade em ter esses comportamentos? Eu, se calhar, não tenho nenhuma bola de cristal, mas diria que a maior parte das pessoas que não estão dentro da área poderia ter tendência a pensar ter informação. Não é? Ter informação sobre consumo de tabaco, por exemplo. Fumar faz mal à saúde, então, se eu sei que fumar faz mal à saúde, eu não vou fumar. Infelizmente, não é suficiente. Não é de todo suficiente. E não é suficiente por duas razões. Não é por as pessoas saberem o impacto, as manifestações de um comportamento, as consequências desse comportamento para a saúde. Podíamos estar a falar de estar demasiado tempo ao sol sem protetor, andar a alta velocidade na autoestrada, quando não há acidentes. Estamos a falar de um conjunto muito alargado de comportamentos em que a informação, e a informação aqui entenda-se conhecimento correto. Não é eu achar, como por exemplo com os jovens, na violência no namoro, no uso de preservativo, que acham que estão devidamente informados e por vezes não estão. Informação correta, que se traduz em conhecimento correto a propósito do impacto daquele comportamento na sua saúde, e depois um outro conjunto de fatores individuais e do ambiente, dos quais eu ia destacar a motivação para mudar de comportamento ou então para manter a mudança, porque manter a mudança de um comportamento também não é necessariamente fácil. Mas essa motivação, ou seja, lá está, a informação, o exemplo do fumar é um exemplo clássico, não é? Acho que não há ninguém, por menos informado que esteja, que não saiba que fumar faz mal. Portanto, aqui é a questão de facto da motivação. Como é que damos esse salto da informação para a ação, para o comportamento? A informação é necessária para aumentar a percepção que a pessoa tem da possibilidade de estar em risco que alguma coisa lhe aconteça. E muitas vezes nós trabalhamos com as pessoas em contexto clínico, nas organizações, e as pessoas dizem-nos: mas eu posso continuar a fumar e não ficar doente. Ou então, se ficar doente é daqui a muitos anos, até lá a ciência evolui. Pois, nós sabemos, mas isso não depende do controle da pessoa. Então, a motivação aqui é, a parte de estar informado do comportamento, daquilo que são os riscos de manter o comportamento e os benefícios de mudar de comportamento. Deixar de fumar, passar a praticar exercício físico, atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo, dependendo da idade, tem a ver com ter atitudes mais positivas. A própria pessoa e o seu grupo, o grupo de pares, amigos, família. Pegando um outro exemplo muito rápido, alguém que precisa de mudar a sua alimentação por razões de saúde ou porque quer simplesmente fazer uma dieta. Será muito menos difícil mudar o comportamento se o contexto no local onde a pessoa vive, o marido, a mulher, os filhos, adotarem também o mesmo tipo de comportamento. Será menos difícil, não estou a dizer que é fácil. Portanto, estou a falar de, para além da informação, ter atitudes favoráveis à mudança, ter a intenção firme de mudar, que é diferente de, ali no Natal, a 1 de janeiro eu começo, ou então um mês antes da praia, eu agora vou ao ginásio, é completamente diferente. E, para além disso, conseguir perceber que tem competências, capacidades para manter essa mudança. Mas aqui estivemos a falar, enfim, de comportamentos que dependem, por mais difícil que sejam essas decisões, do próprio, e segui-las, mas que dependem do próprio, não é? O deixar de fumar, o iniciar uma dieta, ou fazer exercício físico, mas depois há coisas que não dependem, por exemplo, e passava a palavra à Tânia Gaspar,
Por exemplo, os ambientes de stress, sabemos hoje que o stress crónico é de facto altamente prejudicial à saúde física e mental, mas o ambiente, nomeadamente o ambiente profissional em que muitos de nós nos encontramos e o próprio ritmo cada vez mais acelerado das empresas, da sociedade, etc., acaba por gerar um ambiente que também é promotor de stress e não promotor de saúde. E aí muitas vezes não depende do próprio. Tânia, nestes casos, antes de mais, enfim, quão danoso é de facto este ambiente de stress crónico, como é que ele nos pode afetar e o que é que cada um de nós aí pode fazer para se proteger, não é? Olá, Joana. Queria também cumprimentar as minhas colegas, professora Margarida, e felicitar a Fundação Francisco Manuel dos Santos por esta coleção e todas estas que são realmente fundamentais para a literacia e saúde. Realmente o burnout, e está associado a isto tudo que tivemos a falar, por um lado da exigência, não é? No fundo temos uma sociedade com uma elevada exigência em relação à perfeição, em relação à prestação e ao desempenho. Por outro lado, também temos a questão da falta de empatia pelo outro, ou seja, as pessoas acabam por não conseguir descentrar-se de si e olhar para o outro, e portanto aí não conseguem muitas vezes poder apoiar os outros ou até pedir ajuda quando precisam. E, por outro lado, também a questão da rapidez com que as coisas acontecem, não é? Ou seja, tudo é preciso para ontem e já. E tudo isto faz com que nós não consigamos parar, pensar, compreender os sentimentos, as emoções e o que é que está a acontecer. Então, o que é que nós parecemos quase uns robôs que andamos aqui constantemente a dar resposta. E quando falamos com profissionais que estão em burnout, muitas vezes eles dizem: eu já não consigo sequer usufruir dos benefícios ou dos sucessos que eu tenho, porque para mim é sempre só fazer um cheque, já está, e continuar para o próximo desafio. E, portanto, nós todos... Aquela questão do ratinho na roda, não é? Exatamente. Portanto, as pessoas já nem conseguem perceber porque é que estão a fazer aquilo. Se pararem um bocadinho e pensarem: espera lá, porque é que eu estou a fazer, o que é que motiva, qual é o significado, qual é o sentido. E esta questão do burnout é importante dizer que tem características individuais, portanto há pessoas que de alguma maneira em algumas alturas da sua vida, por algumas características individuais, podem estar mais ou menos propensas a desenvolver o burnout, mas tem muito a ver também com o contexto em que a pessoa está inserida, ou seja, nas organizações, nas relações laborais. Portanto, para podermos trabalhar esta pandemia, como foi referido no livro, temos de ter, por um lado, este trabalho com as organizações, para realmente elas perceberem na sua cultura o que é que querem, qual é o objetivo, porque muitas vezes nós falamos com consultoras e até de recrutamento e eles referem: não, eles querem, no fundo existe, se alguém tiver burnout nós encontramos outra pessoa, portanto no fundo não cuidam da pessoa como uma pessoa, mas sim como um número. Portanto as empresas também têm que começar a pensar bem, porque há uma altura em que já não há mais número, não é? E muitas vezes esta nova geração realmente vem nos ajudar a perceber que se calhar assim não vale a pena e portanto daqui a pouco tempo não têm profissionais para fazer o seu trabalho. Mas, por outro lado, também perceber isto é fundamental, e nós temos vários estudos relacionados com os resultados económico-financeiros das próprias empresas, em que se os profissionais tiverem bem-estar, se tiverem uma capacidade de gestão do stress mais saudável, que realmente também vão dar melhores benefícios à empresa, mesmo para os resultados económico-financeiros, para os resultados de satisfação das pessoas e mesmo o resultado dos clientes. Portanto, no fundo, é um win-win para toda a gente. Relativamente à questão do burnout, a nível individual, o que é que a pessoa pode fazer? Por um lado, eu costumo dizer que a questão da assertividade é fundamental. Primeiro, assertividade connosco próprios, que é perceber quando é que nós temos que dizer não, quando é que nós já realmente estamos a chegar aos nossos limites, quando é que nós vamos negociar entre aquilo que é importante para nós. Porquê? Porque eu costumo fazer sempre uma avaliação da vida em vários eixos e a pessoa tem que se avaliar de 1 a 5 nos vários eixos. E eu costumo dizer assim: se as coisas mais importantes para vocês são aquelas que estão piores, vocês estão péssimos. Portanto, nós efetivamente não conseguimos estar bem a tudo, mas é melhor que estejamos bem nas coisas que são realmente importantes para nós. Portanto, precisamos, número 1, de saber o que é importante para nós e de saber realmente qual é a importância que tem. E, portanto, a pessoa tem que fazer esta reflexão. Portanto, se tu conseguires definir bem o que é importante, quando tens, por exemplo, um determinado... Por exemplo, às vezes as pessoas dizem: mas se eu disser que não, vou ser prejudicado no trabalho. Ok, então, mas se eu disser que sim, também vou ficar prejudicado. E se calhar também vou ficar prejudicado na minha saúde familiar, Se calhar não há decisões que são sempre boas ou que são sempre más. No fundo, são ponderações que nós temos que fazer entre o que é melhor para a nossa saúde. Portanto, a assertividade connosco. Depois, a assertividade com o outro, que é eu conseguir dizer à minha liderança ou conseguir dizer à minha organização: olha, eu desta maneira não consigo fazer, se tiver estas condições, porque às vezes são questões que pode precisar de mais tempo, pode precisar de mais recursos, pode precisar de mais competência. Portanto, eu posso negociar com a minha empresa como é que eu poderei ter aquele resultado, mas com condições que sejam mais saudáveis para mim.
Outra questão que nós sabemos é o stress está inserido em maior parte das nossas profissões, portanto não vale a pena a gente dizer que queremos, até porque depois vem o burn out, não é? Que é agora um outro termo, que é a pessoa estar completamente desmotivada e sem stress nenhum. Portanto, é bom muitas vezes nós termos stress. Agora, a questão é, será que eu tenho competências para fazer face a esse stress? Será que eu efetivamente vou conseguir reunir as minhas condições pessoais e organizacionais para o conseguir? Portanto, as organizações se calhar não precisam tirar o stress, precisam é dar condições às pessoas e capacidades às pessoas para poderem gerir esse stress de uma forma saudável. O livro chama-se Burnout, uma pandemia, e eu perguntava porque uma pandemia, já agora para explicar, a Tânia é coordenadora do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, que tem, enfim, realizado vários inquéritos em diferentes setores profissionais, exatamente sobre a prevalência do burnout, do stress crónico, e pedi a Tânia que nos fizesse aqui, explicasse porque é uma pandemia, de facto, de que é que estamos a falar, de que níveis de stress é que andamos a padecer no geral. Sim, nós aqui na nossa equipa fazemos estudos desde os 5 anos até à morte, portanto, no ciclo de vida. E o facto é que desde 2019 que os índices de indicadores de saúde mental, ou seja, bem-estar, satisfação com a vida, e os indicadores de sintomas, ou seja, tristeza, irritabilidade e ansiedade, estão a agravar. Portanto, implica que, de um modo geral, na população em geral, nós estamos a ter indicadores mais negativos e menos positivos. Isto tem duas leituras. Uma tem a ver com a literacia. É óbvio que as pessoas agora sentem-se mais à vontade para poder dizer, olha, estou triste, estou irritado, estou ansioso, e isso não ser um estigma. Portanto, essa parte é boa. Agora, o facto é que também, com toda esta... O que acontece na ansiedade? Tem muito a ver com a nossa capacidade de gerir uma situação e lidar com a incerteza. Olhem para os últimos 5 anos, não é? O que aconteceu nos últimos 5 anos? Em tudo, não é? Nós, quer a pandemia, as guerras, as questões económicas, o futuro, todos nós estamos num contexto em que realmente a nossa maior competência agora é gerir a incerteza e conseguir fazer aqui um trabalho muito difícil, que é viver a microvida e viver a médio e longo prazo. Isto é difícil, não é? Nós conseguirmos viver o dia a dia, mas ao mesmo tempo conseguirmos antecipar o que é que vai ser daqui a 2 anos, que não fazemos ideia. Portanto, em relação a este indicador do burnout, é um reflexo, porque vejam uma coisa, as empresas, com este panorama global, também estão mais fechadas, não é? Há menos investimento na saúde mental das pessoas. Acham que a saúde mental é sempre assim uma coisa, um luxo, não é? Agora, se calhar se pensarem que, e se voltarem à pandemia e virem o que é que contribuiu para o sucesso da pandemia e o que é que conseguiu realmente manter muitas empresas em funcionamento, foram as pessoas. As empresas, se calhar, têm que pensar assim, não, se nós realmente ajudarmos as pessoas a terem maior bem-estar, maior sentido de pertença, maior significado, elas vão fazer parte da solução em vez de fazer parte do problema. Portanto, é um facto que as coisas têm vindo a aumentar em termos estatísticos, também há uma maior literacia, mas isto só nos deve remeter para que é importante trabalharmos estas questões, ajudarmos as pessoas a terem mais bem-estar e aquelas que têm sintomas poderem realmente ter um trabalho, por exemplo, a nível das baixas por burnout, as pessoas ainda continuam com muito estigma de ter baixa por burnout, por exemplo. E relativamente às juntas médicas, a experiência que eu tenho tido na prática clínica é realmente aterrorizante. Portanto, devemos fazer um trabalho também junto com os profissionais de saúde e de um modo geral com estas entidades relacionadas com o trabalho, em que a saúde mental e a doença mental são realmente tão incapacitantes ou prejudicam tanto a vida da pessoa como uma doença física. Margarida, olá, boa tarde. A Margarida escreve aqui um livro sobre felicidade e flexibilidade no envelhecimento e esta fase da vida também, do ponto de vista, enfim, da saúde mental, da saúde psicológica e do bem-estar, é uma fase particularmente sensível. Quer no trabalho, a aproximação à reforma, muitas vezes esta ideia de que os trabalhadores mais velhos começam a ser um bocadinho postos de parte, quer depois a própria reforma e essa transição, muitas vezes muito abrupta, de uma vida profissional muito ativa para depois, enfim. E a minha pergunta é como é que se pode encarar de uma forma positiva e de uma perspectiva positiva o envelhecimento que está tão associado por esta sociedade a uma ideia de declínio ou de perda. Como é que podemos olhar para ele de outra maneira? Olá, Joana. Bem, já agora cumprimentar toda a audiência, não é? Apesar de todos já terem cumprimentado, agradecer à Fundação, porque é uma editora realmente incrível e para nós é um privilégio conseguir publicar verdadeiramente para a população, porque estes livros são livros tão económicos que eu fico contente de pensar que todos os portugueses nos podem ler se quiserem. Também agradeço às pessoas que prestaram depoimentos para o meu livro. Nós tipicamente escrevemos para a infância, para a adolescência, para a idade adulta inicial e idade adulta e não tanto depois por ali fora. Isto foi uma aventura, eu fiquei com esse livro para mim
enfim, por uma questão de já que alguém tem que ser, sou eu, pronto. Mas não me arrependo nada, foi uma experiência deliciosa. Agora, indo para os agradecimentos feitos, cumprimentos feitos às minhas colegas também, que aceitaram, dizem elas que remédio, mas aceitaram o convite, enfim, para participar nisso. Aqui há uns anos a pessoa era muito velhinha, não é? E aposentava-se com 40 e tal, não é? Portanto, estava assim mesmo, e com 60 estava completamente, era o tipo mais velho, não é? E agora, em poucos anos, nós duplicamos a esperança média de vida e as pessoas começam a ter 70 anos e 90 anos e 100 anos, não é? Isso realmente é qual é que é a competência que nós podemos passar às pessoas para elas aproveitarem ao máximo a extensão de vida, que se assim não for, fica um deserto. Não é? Pronto, e nós temos que começar a pensar como é que vamos equacionar a nossa vida, não para 40 anos, mas para 100, não é? E pronto, e daí, porque nós temos refletido muito ultimamente na questão da flexibilidade psicológica, que tem a ver com a terceira geração das terapias cognitivo-comportamentais, e a minha aposta foi, será que faz sentido a utilizar estes conceitos da flexibilidade psicológica quando entramos nos 70 e muitos, 80 e muitos, 90 e muitos por aí? E convenci-me que sim, ao longo de fazer este trabalho. Portanto, a ideia, basicamente, é que é evidente que num mundo de perfeita mudança, como as minhas colegas já falaram, saber lidar com a mudança é um trunfo, não é? Porque senão nós estamos sempre, olha, quando respondemos à pergunta, muda a pergunta. E, portanto, estamos sempre desatualizados no que diz respeito de lidar com os desafios. E, portanto, a flexibilidade permite aquilo que dizia há bocadinho, o que é que vou fazer à minha vida? Vou estar triste? Vou estar contente? Não, nem sempre triste, nem sempre contente. Flexibilidade é isso. É eu ter um repertório comportamental, emocional, de tal maneira vasto que eu consigo ir buscar o que é preciso para aquela altura, não é? Pronto, e verdadeiramente, à medida que a pessoa vai envelhecendo, os desafios vão sendo sempre maiores, não é? Mais vastos. Diz-se que às vezes as pessoas mais velhas ficam mais resmungonas, mais quesilentas, têm muitos anos daquilo, não é? Portanto, se elas são quesilentas, ficam cada vez mais quesilentas. Se são bem-humoradas, também ficarão cada vez mais humoradas. Isto num desenvolvimento humano, porque a doença não é desenvolvimento. Portanto, uma coisa é o desenvolvimento que nos leva, como diz o Erickson, não é? A desenvolver toda a vida, porque toda a vida temos desafios diferentes e temos que nos organizar para responder. Outra coisa é quando há uma doença. E a doença pode acontecer no nascimento, aos 40 anos, aos 100 anos, mas envelhecimento não é doença. E, portanto, verdadeiramente, a flexibilidade psicológica, para além de nós termos jogo de ancas em relação à vida, não é? Diz-nos que nós não devemos viver a nossa vida no registro de andar atrás do prejuízo. Andamos sempre a evitar as coisas que nos chateiam, as coisas que nos fazem doer, as coisas que nos incomodam, as coisas que nós temos medo de não ser capazes de fazer. E a aposta da flexibilidade psicológica é virarmos ao contrário, embora lá aproximar do que é importante. Se fizermos má figura, tanto pior, não é? Mas estamos alinhados com o que é importante para nós. Se os outros não gostarem, tanto pior. Mas vamos alinhar-nos naquilo que para nós é importante. Nem que seja um pequenino passo, mas estamos alinhados para aquilo. Já agora, o livro tem outra parte, não é? Que a partir do momento em que as pessoas não ficam velhinhas com 40 anos e só ficam velhinhas com 100, há características físicas das pessoas que realmente vão declinando, não é? O que é natural. Já nenhum de nós, provavelmente, não sei, não vou olhar para a audiência, mas gosta de ir fazer flicks para a praia, não é? Seria um efeito desastroso. E esse declínio físico faz com que seja preciso a sociedade organizar-se para dar outros apoios às pessoas que vão ficando mais velhas, e as pessoas com muito poucos apoios ficam muito autónomas. Qual é a chatice? É que não há esses muito poucos apoios. E o repto deste último livro é exatamente, embora lá a sociedade tem que mudar, tem que mudar para conseguir acolher, ser suficientemente diversa para acolher crianças desde o nascimento até aos 100 e tal anos, não é? E a diversidade social da sociedade só nos faz crescer, porque vamos ficar mais aptos para toda a diversidade. A diversidade acrescenta-nos, não é? Pronto. Agora, o que é que acontece? Falando de empatia, é evidente que nós estamos nos tempos muito estranhos, não é? Portanto, nós vivemos nos tempos muito, vou dizer, desafiantes, que é para ficar bonito. E os tempos desafiantes, às vezes, gostam de clivar.
É mulheres, homens, brancos, não brancos, católicos, não católicos, migrantes, não migrantes. Quem é que lucra com a clivagem? Portanto, lucra alguém, não é? E, portanto, a coesão social versus a clivagem é um garante da saúde mental, do bem-estar dos cidadãos e do bem-estar da própria sociedade. É o que faz com que o burnout não seja inevitável, é o que faz com que as pessoas não sucumbam aos problemas de saúde mental. E é um dos desafios que o Fórum do Banco Mundial, agora 2022, tinha 5 desafios até 2032, e um deles era o quarto, era exatamente a clivagem na coesão social. Que se nós não pomos um fim nisto, realmente pode ser muito dramático. Mas de facto, enfim, digamos, o envelhecimento está associado, não é uma doença, evidentemente, mas está associado a maior carga de doença física, mas também mental. E os índices de prevalência, por exemplo, de depressão entre os idosos é muito substancial e muitas vezes desvalorizada, não é? Ou confundida com demência, por exemplo, subdiagnosticada. O que é que a esse nível é importante ter em conta? Portanto, isso é verdade. Agora, é evidente que provavelmente um adolescente pode estar deprimido e não ter tanto tempo ou tanta vontade de falar disso. Nós fizemos um estudo num hospital, a partir de uma junta de freguesia desse hospital, e durante esse ano todo, o que havia na junta de freguesia era uma estagiária de psicologia, de porta aberta, com bolinhos e chá. E no fim do ano, o que aconteceu foi uma descida da ida às urgências das pessoas com mais de 80 anos. A jovem só dava chá e bolos e estava ali na conversa. Isto é um recurso muito económico, muito afetivo, e que faz com que as pessoas não estejam em casa tão sozinhas e tão desesperadas que têm que ir à urgência para ver alguém, para conversar com alguém. E, portanto, estas coisas, estas pequenas soluções económicas, não é? Seriam muito úteis para o bem-estar das pessoas mais velhas. A solidão, que a minha colega aqui falou no livro dela, e eu já uma vez fizemos um trabalho sobre isso, a solidão que acontece paralela na adolescência e na longevidade. As pessoas mais velhas e os adolescentes estão sozinhos, uns porque não têm amigos, outros porque não conseguem estar com os amigos de determinada maneira. E se calhar a perspectiva intergeracional, em vez de uma vez mais clivar pelo velho e pelo novo, que é aquilo que faz com que emerjam algumas coisas mais desagradáveis, seria uma boa solução para a nossa sociedade ficar mais almofadada de afetos. Nós estamos aqui a aproximar-nos do fim, ainda temos aqui alguns minutos, e eu aproveitava para retomar a pergunta que eu fiz no início, que é de alguma forma o mote deste debate, que é se o bem-estar psicológico e se a felicidade também podem ser uma escolha. Isto porque estamos muito habituados a pensar na questão da felicidade como uma questão de sorte. Aquela pessoa tem muita sorte porque tem saúde, tem muita sorte porque teve sorte no amor ou nas relações amorosas, ou porque teve sorte no emprego, teve sorte com os amigos. Estamos habituados a pensar um bocadinho nestes termos. Mas, de facto, e é muito também essa a mensagem dos livros, como eu dizia, então, a ideia de facto de ser informação muito prática e baseada em evidência científica, que mostram precisamente que há aqui também um lado, é evidente que a sorte tem sempre o seu papel em tudo, mas que há um lado também que nos cabe a cada um. E eu pedi então que falassem um bocadinho sobre isso, agora devolvendo a palavra à Cátia, até que ponto é que de facto também há aqui uma escolha da nossa parte e o papel que nós podemos ter proativamente a esse nível. O livro Emoções e Bem-Estar é um livro dirigido ao público feminino, portanto, dos 35 mais anos, e nós, enquanto mulheres, sabemos que somos, por vezes, mais emocionais, não é? O estudo do Observatório de Saúde Psicológica e Bem-Estar tem-nos mostrado também, o Sr. Diretor-Geral fez-nos o prefácio desse nosso livro, e o que é que nós constatamos também em outros estudos da equipa Aventura Social? As mulheres, as raparigas, têm muito mais sintomas internalizantes, portanto, ansiedade, depressão, stress, e os rapazes mais externalizantes, problemas mais comportamentais. Então esta resposta foi darmos aqui algum apoio à mulher, não é? Aos desafios que vai tendo ao longo da vida, e estes desafios vão sendo voláteis, não é? Vão dependendo das experiências, das competências que nós temos para a saúde, das competências também emocionais que vamos tendo, esta literacia que estamos a tentar dar neste livro, e que poderá ser muito mais conducente ao maior estado de felicidade.
Se temos uma fórmula mágica, uma fórmula matemática, infelizmente não. Não temos nada ligado aqui às ciências exatas, mas podemos sim ter escolhas mais alinhadas com aquilo que verdadeiramente valorizamos, como dizia a professora Margarida. Se nós conseguirmos perceber o que é mais importante para nós, conseguimos também identificar pequenos passos verdadeiramente importantes que nos vão conduzir àquilo que realmente será o nosso propósito. E como dizia também aqui este livro do Burnout, não é, que falávamos, se nós priorizarmos aquilo que é o mais importante da nossa vida, as nossas escolhas serão muito mais alinhadas, a nossa identidade estará mais ajustada e o nosso propósito de vida será, possivelmente, sermos mais felizes. Pelo menos esta é a minha perspectiva. Marina, também, deste ponto de vista, então, nos comportamentos é evidente que há aqui, de facto, um lado muito que cabe a cada um de nós, não é? E que nós, de alguma forma, podemos aprender a controlar melhor, não é? Quando os comportamentos estão sob o controle da própria pessoa. Imaginemos numa relação de intimidade, numa relação amorosa, pode haver alguma componente do comportamento que não esteja de todo sob o controle da pessoa. Mas eu diria que sim, nós estamos constantemente a fazer escolhas. Hoje vou à feira do livro ou não? Vou ver a apresentação do livro da coleção da saúde psicológica? Vou ao médico? Faço as vacinas, sim ou não? Não é? Vou com os amigos sair à noite? Nem gosto de beber, mas para me enturmar um bocadinho melhor, bebo ou não bebo? Então há aqui um conjunto de escolhas que muitas vezes são automáticas, nós nem temos de forma consciente ideia de que, ok, aquilo que eu acabei de decidir agora foi pensado, tive que ir ali ao meu cérebro buscar o que é importante para mim e ajudar-me a tomar essa decisão. Mas há um conjunto de escolhas que dependem da própria pessoa e este é um fundamento que é comum a todos os livros e que devem estar alinhadas com aquilo que é importante para a pessoa em qualquer um dos contextos em que ela se encontra. Obviamente que o contexto profissional às vezes é um contexto que escapa, não é? Estava-me a lembrar, estava a ouvir a Tânia a falar e estava-me a lembrar do hospital em que eu trabalho, em que é feita, ou pelo menos é feita uma tentativa de promoção de comportamentos de saúde, mas, enfim, basta falar em profissionais de saúde que nós sabemos como é que estão todos, ou quase todos, independentemente da categoria. E então há coisas muito simples que a pessoa pode fazer. Por exemplo, se eu tenho meia hora ou uma hora para almoçar e não vou a lado nenhum, posso se calhar andar um bocadinho a pé. Posso subir escadas em vez de andar de elevador. Isto significa ter escolhas no sentido de comportamentos que protegem a nossa saúde a curto, a médio e a longo prazo. E a longo prazo estamos a falar ali numa idade cada vez mais avançada, que podem não ter, e esse é um problema, um impacto, uma consequência positiva imediata para a pessoa, mas nós sabemos que a médio e a longo prazo vão, alterando o estilo de vida da pessoa, modificar a sua saúde no sentido positivo. Este problema aqui que eu estava a colocar, de alguns comportamentos que nós podemos querer mudar não terem um resultado imediato, é de facto um problema. É um problema para a pessoa individualmente, é um problema em grupos, é um problema nas organizações, é um problema em qualquer etapa da vida, que é, eu vou mudar isto agora para quê? Não vou ganhar, entre aspas, nada com isto agora, posso eventualmente ganhar daqui a algum tempo, mas não vejo benefícios na mudança de comportamento. Então, estes benefícios pensados a médio e a longo prazo, as expectativas que a pessoa pode ter com a sua mudança. Se eu desempenhar mais, a organização vai-me reconhecer mais. Se calhar não vai, porque não depende da pessoa. Depende da pessoa desempenhar mais. Não depende necessariamente que a organização reconheça. Aí tem que haver outro nível. Se eu não evitar estar triste porque me aconteceu alguma coisa negativa, tive um diagnóstico de uma doença grave, só tenho que estar triste. Se eu não evitar estar triste, isto é bom para mim? Claro que é, porque é, como estávamos aqui a dizer, conseguir conviver com aquilo que são as emoções negativas, sem tentar evitá-las, sem tentar modificá-las, mas ainda assim manter-se alinhado com aquilo que é importante para a pessoa, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais. Sim, a verdade é que também muitas vezes, ou seja, há aqui um grau de reflexão, por exemplo, sobre este tipo de escolhas, não é? Quer seja na vida pessoal, familiar ou profissional, muitas vezes o que se sente é que não há tempo para esta reflexão, não é? Tudo tão rápido, muitas vezes não temos, como já se falou aqui, consciência sequer dos nossos próprios comportamentos, nem sequer das emoções que estão por trás deles.
Como é que, de facto, sabendo que pode ser também uma escolha e que temos um papel nisso, como é que é possível desacelerar um bocadinho neste ritmo tão acelerado e ter espaço para esta reflexão, para escolhas mais ponderadas e mais protetoras? Nós no livro temos os 4 pilares da vida, não é? Portanto, no fundo, nós para conseguirmos ser saudáveis temos que ter trabalho pessoal, de autoconhecimento, de cuidado consigo próprio, com a vida social, com o tempo de lazer, com os tempos livres, com o trabalho ou com a escola, depende da altura da vida, e com a família. E a grande questão é que nós temos que ter algum equilíbrio nestes 4 pilares. E logo à partida, quando nós temos pilares que estão mais preponderantes, que no caso do adulto normalmente é a família e o trabalho, quando alguma coisa não corre tão bem nesses pilares, nós acabamos por ter muito menos capacidade de lidar com as situações. Portanto, é muito difícil, a questão de nós controlarmos a felicidade é muito complexa, porque realmente há pessoas que infelizmente têm acontecimentos de vida devastadores e muito difíceis. E portanto isto é preciso também não tirar aqui, não pôr nas suas mãos toda a felicidade, porque enfim há situações difíceis. Portanto, por um lado, podemos trabalhar na prevenção, que é criar as condições, como a Marina estava a dizer, que é nós termos uma vida o mais saudável possível, relações interpessoais o mais positivo possível, termos tempo para nós, termos tempo para os outros e mantermos assim este contexto. Para quando depois acontece alguma coisa menos positiva, quer em qualquer uma destas áreas, nós conseguimos buscar apoio nas outras para lidar com a situação. Outra coisa importante é quando nós temos uma dificuldade, temos 2 estratégias. A pessoal, ou seja, como é que eu vou lidar com esta situação, e temos o suporte social. E as pessoas muitas vezes acabam por não pedir ajuda, por não se apoiar nas outras pessoas, e às vezes é fundamental porque nós no fundo temos alguma capacidade de resiliência, alguma capacidade de gerir as situações difíceis, mas há alturas em que é demais para nós. E então realmente podemos recorrer dos outros. Portanto, esta questão da felicidade tem que ser uma conjuntura de uma articulação entre todos estes fatores, de modo a nós, por um lado, criarmos as condições para podermos estar o mais prontos possível, por outro lado, quando acontece alguma coisa, conseguirmos não empurrar com a barriga, porque depois também acontece muitas vezes as pessoas acabarem por não gerir, não conseguirem lidar com a tristeza, não conseguirem lidar com o stress, com a perca, então vão adiando e agindo como se nada fosse, e depois quando as coisas acontecem já estão muito mais afetadas, e por outro lado, às vezes dizer assim, olha, eu agora não consigo. Então agora vou parar, vou estar aqui, vou tentar sentir, perceber e depois ver o que é que eu e com as pessoas à minha volta podemos agir. Então eu acho que é neste conjunto de fatores que nós conseguimos encontrar felicidade ou momentos de felicidade para estarmos, enfim, vivermos esta vida da forma melhor possível. Também tem muito a ver com o tal pilar do autoconhecimento, perceber quais são os nossos limites, onde é que devemos estabelecer as nossas fronteiras, não é? Com o tal pilar do autoconhecimento. Mas o certo é que as pessoas não fazem muito isso. O que eu noto é que as pessoas até por volta dos seus 40 e tal, 50 anos, vão vivendo, caminhando, muitas vezes sem perceber porquê. Ou seja, vão fazendo, olha, vou estudar, depois assim vou trabalhar, tenho uma família, e isto é quase como se é algo que é incutido pela sociedade e as pessoas não refletem nem ponderam se isso realmente é aquilo que querem e aquilo que é importante para elas. E depois há alturas, porque esta questão é cumulativa, ou seja, esta questão ao longo da vida, por exemplo, a depressão, nós sabemos que se uma criança tiver um episódio depressivo mais precoce na sua vida, isso vai aumentar a probabilidade de vir a ter essa situação ao longo da vida. Portanto, este efeito cumulativo faz com que a gente, se trabalharmos na prevenção, também podemos depois evitar situações de agravamento. É a questão, por um lado, nós temos de estar mais atentos, mas também tem que haver no próprio contexto mais facilidade da pessoa sentir-se bem, confortável, de fazer dizer, olha, eu estou triste, estou irritado, preciso de ajuda, e isso não ser algo que realmente as pessoas se inibam, porque senão as pessoas vão continuando a pôr para dentro, vão se fazer fortes, vão realmente acumulando uma série de subcargas e depois, enfim, há uma altura em que realmente as coisas acabam por sair de uma forma desajustada e pouco saudável. Gina, pedi-lhe também uma chega sobre esta questão e, de facto, como disse, na primeira ronda, a tristeza pode ser adaptativa, no sentido de também criar espaço para essa autorreflexão, não é? Que papel é que depois podemos ter, então, aí, nomeadamente em situações de vida mais adversas e difíceis, quando a tristeza surge, como é que podemos abraçá-la? Indo aqui à felicidade, não é? Eu acho que a tristeza tem aqui a sua função, e vou buscar um bocadinho aqui as palavras da Tânia, a prevenção, não é? E a nossa humanidade, nós
sermos completos, genuínos, não é? Se eu estou triste, e a felicidade, olharmos para a felicidade, o que é que me faz feliz, o que é que faz a Kátia feliz, é diferente de, com certeza, ser o que me faz feliz, não é? E olhar para a felicidade não como um fim, não é? Portanto, o que é que me faz feliz? Comprar um carro novo e ter este objetivo, e de repente eu compro o carro novo e sou feliz para sempre, não é? Portanto, portanto, é este nosso objetivo, não é? Esta nossa aceitação e sermos então genuínos e humanos, não é? E sabermos que hoje eu estou triste, e aceitar que estou triste, e falar e criar esta empatia, não é? E se calhar, se nós todos formos mais empáticos, também somos mais felizes, não é? Portanto, prevenir e trabalhar nestas questões e definirmos cada um de nós o que é a felicidade, não é? Os momentos que nos fazem felizes, não é? E criando momentos de felicidade e não um feliz para sempre que pronto, que pode ser aqui, não é mais exato, mais difícil e real. Professora Margarida Gaspar de Matos, dou-lhe, enfim, a conclusão deste nosso debate. Estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Para além de tudo o que foi dito, na vida há quase sempre um copo que pode estar meio cheio ou meio vazio, não é? E provavelmente nós temos, de algum modo e na medida das nossas possibilidades, de aprender a olhar para a parte meia cheia do copo e construir a partir dali. Há sempre coisas menos más ou mais boas que nós podemos ter. Se nós estamos a olhar para o resto do copo, provavelmente estamos sempre em falha, não é? E isso é muito cultural. Nós temos uma cultura de culpabilidade, em que estamos sempre a achar que não fazemos o suficiente, não tomamos conta de nós porque é este e aquele. Nós temos que nos habituar a dizer, não, isto é para mim, eu mereço isto, eu mereço o melhor, porque se eu não estou o melhor possível, não consigo estar melhor para ninguém, para os alunos, para a família, para os doentes, então. E, portanto, reservar-nos esta parte do bem-estar e do autocuidado. Pronto. E depois, a seguir, selecionar das coisas que estão ao nosso alcance, aquelas que nós gostamos e que são importantes, otimizá-las e compensar as outras. Podemos fazer ao contrário, que é ir buscar as que não somos capazes e chorar. Pronto, e portanto nós temos que fazer essa escolha. Sermos um bocadinho mais egoístas, um bocadinho mais empáticos, porque, por exemplo, estar sozinho também parte de mim. Eu também estou na minha relação com o outro. Se eu também não vou, eu também fico sozinha porque não vou. E, portanto, esta é a nossa cota parte da transformação do mundo de maneira a poder ser um bocadinho mais feliz. Há outra parte aqui que eu também gostava de deixar ficar, que é exatamente os serviços disponíveis. Os serviços, nomeadamente para as pessoas mais velhas, são serviços deprimentes, serviços enfim, a virar para o prejuízo, que é tentar que a pessoa não caia, tentar que a pessoa coma, tentar que a pessoa não tenha insónias. Não, tentar que a pessoa seja feliz. A pessoa pode desabrochar em qualquer fase da vida dela, a propósito de coisas que não conhecia nela própria. Há aquele filme dos Amigos Improváveis, não é? Porque para mim é uma delícia paradoxal do que pode ser uma intervenção com pessoas com uma incapacidade. É olhar para o que aquela pessoa quer ser desafiada, quer acrescentar-se, e não propriamente para a pessoa de manhã acordar e não lhe faltar comida. Quer dizer, é preciso ter muita fome para a fome ser importante, não é? Pronto. E, portanto, às tantas, essas coisas não são as mais importantes. E os serviços de saúde têm muito que mudar de maneira a estar a poder atender à felicidade das pessoas, qualquer que seja a idade delas, não é? Portanto, não é só as questões do bem-estar físico, digamos, que estão em causa, mas é todo o atender à pessoa como especial e única. Aquela pessoa é especial e única. E eu tenho que olhar para a pessoa como especial e única e não como o doente da cama 33, não é? É isso. E pronto, e com esta mensagem, e de facto a felicidade pode ser uma escolha individual, mas também coletiva, não é? De todos, e aí lá está o papel do Estado, do próprio Estado, nós todos enquanto comunidade, enquanto vila, cidade, país, enquanto sociedade no geral, também é uma escolha de todos, e como a professora Margarida dizia, há coisas, pequeninas coisas que às vezes podem fazer toda a diferença, não é? Muito obrigada a todos por terem participado neste debate. Muito obrigada às 5 autoras. Recordo que os livros estarão aqui à venda e que podem também aproveitar um bocadinho com cada uma das autoras e para
pedir um autógrafo. Muito obrigada. E obrigada à Fundação Francisco Manuel dos Santos, peço desculpa, pelo convite para estar aqui. Muito obrigada. Obrigada.